Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje vai ser para apresentar para vocês esse livro excepcional do escritor sul-africano, hoje radicado nos Estados Unidos, Coetzee. E esse livro, ele tem uma história assim bastante interessante. Antes, eu só quero pontuar que eu disse que eu nunca tinha lido nenhum livro dele. Olha que bobagem que eu falei. Eu já tinha lido O Homem Lento e já conheci Elizabeth Costello. Só que quando eu recebi esse livro por intermédio da tag Experiências Literárias, eu disse, eu nunca tinha lido nada dele, mas esse é a minha demência senil. Então, assim, de vez em quando eu também dou essas voadas. Aí depois eu pensava, não, já li sim, que isso, imagina. E eu tinha esquecido, totalmente. Mas aí foi bem bacana, porque Desonra eu só li por causa da tag. Bom, do que o livro trata? Esse professor, o David Lurie, ele é um professor de 52 anos, ele tem uma vida muito reclusa e ele dá aula na universidade. Se acha o inatingível e esse aí é o pecado dele, porque ele vai se relacionando, ele tem uma prostituta que ela se relaciona uma vez por semana, vai até a casa dele e tal, e ele dispensa, ou seja, ele não tem nenhum vínculo afetivo, não mantém nenhum vínculo afetivo, e ele tem uma filha apenas, que é homoafetiva e ela mora na África do Sul, e ele mora nos Estados Unidos. Só que aí ele se encanta por uma aluna, e resolve perseguir a aluna e tem um caso com ela, assim, e a menina não, de jeito nenhum, que não sei o que, e ele insiste. E aí ele é desmoralizado, banido da universidade, e o que que acontece? Ele junta as coisas dele e vai para casa da filha. Bom, isso aqui não é nada demais o que eu tô dizendo, porque aqui você encontra no livrinho, aqui na orelhinha do livro, você encontra aqui, tá. Eu posso te dar uns spoilers, eu não tenho problema com spoiler, mas eu acho que eu vou poupá-los, né? Bom, mas aí ele vai, encontra com a filha e vai ver a questão de como que é viver lá na África do Sul, sobre outras leis, num lugar onde ele não é conhecido, etc. Então a vida dele começa a desandar de um jeito assim que é lastimável. O que que esse livro trouxe para mim de maior reflexão? Porque, gente, olha só, vale apontar que o propósito do meu canal não é exatamente comentar tudo que você encontra aqui no livro, né? Então é a história de uma fulana que vai e aí nesse determinado momento, não, mas principalmente aquilo que o livro reverbera em mim, aquilo que ele me faz refletir. Porque livro fofo, né? Aquele livro que você olha assim, as rosas são vermelhas, violetas são azuis, o açúcar é doce, você é também, sabe? Aquela... Gente, isso não me cria nenhuma reflexão, isso não me cria nenhum impacto. Então, quando eu pego umas coisas dessa aqui e leio, e aquilo me impacta profundamente, aquele livro não sai de dentro de mim, ele fica. Essa é uma literatura rica para mim. Porque aquele livro que não me toca, para que serviu aquela leitura? Né? Então a genialidade para mim do escritor consiste na originalidade da sua obra, claro, naquilo que a mente dele produz, né, e do imaginário dele, como ele constrói os personagens e como ele cruza as histórias, mas também o quanto ele consegue me impactar. Isso para mim é um escritor de mão cheia. E esse livro aqui foi exatamente. Por quê? Porque eu sou professora, ou fui professora a vida toda. Então, é muito comum você ver a postura do professor como o dono da situação, e isso é lastimável. E eu me vi muitas vezes, né, retratada assim, nesse sentido de achar que eu tinha razão de tudo. Isso é uma coisa muito perniciosa para o professor, né? O alimento do narcisismo. E eu tive que me educar ao longo da minha
da minha jornada de professora no magistério, para não cometer erros assim e sandices que levaram o David Lurie à desonra, exatamente, né? Ele só foi vítima disso tudo porque ele foi o seu algoz. Ele foi o seu algoz o tempo todo. Ele se achou acima do bem e do mal. Eu tive que me educar, por exemplo, para não repetir o discurso que era mais ou menos assim: você não está prestando atenção na minha aula, então você vai ver só na hora da prova. Gente, aonde é que prova é instrumento de vingança de professor? Então o professor vai sacanear o aluno porque ele não está. A prova, ela precisa ser um instrumento de avaliação para que o aluno, o estudante, eu não gosto muito da palavra aluno, de vez em quando eu tropeço assim, né, pelo hábito, né, porque aluno é a de negação e luno de luz, então eu sem luz. Para mim é isso aí, tá, Sérgio Rodrigues? Para mim é isso. Então eu tento pensar como estudante, aquele que estuda. Então, quantas vezes o estudante vai para uma avaliação e ele se vê ali deparado, né, ele se depara, na verdade, com a vingança do professor. Quando o instrumento de avaliação precisa apontar as falhas para que ele fique atento, né? Então, muitas vezes eu dei avaliações difíceis, exatamente para valorizar certas coisas que eu entendia que seriam muito importantes nos processos. Muitas vezes eu fui escrachada pelos meus alunos sem razão e muitas vezes eles estavam com total razão. E foi muito bom todas as vezes que eu parei, ponderei, reconsiderei, me desculpei e retomei o meu caminho. Porque se a gente não está aqui para rever os erros, né, e tentar fazer uma coisa melhor, para que você está nesse mundo? Né? Você não vai acertar sempre, não é verdade? Então, essa arrogância do professor, né, e achar que ele é inatingível, achar que ele é o todo-poderoso, achar que para ele não pega nada, nós somos, eu e alguns outros professores mais antigos, de uma geração em que o professor era cultuado como, digamos assim, ele salvava a família, né? Antigamente, para salvar a família, o filho deveria estudar, a filha deveria estudar para ser professora, né? Ou então um menino virar padre, a menina virar freira, imagina que coisa, que alegria daquela família, né? Hoje em dia, se alguém anuncia esse tipo de escolha, a família fica severamente preocupada. Uma criança que, eu quero ser padre, ou uma criança, bom, não sei, né? Acho que é a maioria das famílias. Mas quando a pessoa diz, quero ser professor, nossa, ninguém se prepara mais para isso. As pessoas ficam sinceramente preocupadas. E hoje o que nós estamos vendo assim que o professor é uma espécie em extinção realmente, aquele vocacionado, né? Não é somente aquele professor que pegou aquelas aulas porque realmente não tinha mais nada para fazer, mas é o vocacionado, né? Aquele que tenta buscar uma forma diferente de ensinar ou uma forma diferente de fazer com que os estudantes se interessem pelo seu discurso, se interessem pelas suas coisas. E assim, ao longo do magistério, eu tive tanta experiência rica, gente, que os meus estudantes, eles não desconfiam, mas eles me ensinaram muito mais do que eu supus, né, ter tentado ensinar para eles. Então, eu fui uma estudante, assim, bastante aplicada quando eu fui professora, porque eu tentei ouvir, né? Cada estudante que chegava ali para mim era uma pessoa que merecia respeito porque tinha uma historicidade, porque tinha experiências que eu não tinha participado e que aquilo ali acabava trazendo para o meu universo coisas ricas, né? Coisas muito ricas. E eu me lembro assim que eu gostava muito de pegar o primeiro ano do ensino médio para ensinar filosofia, porque eles estão chegando ali. Né? Então, assim, era a minha chance de cativá-los, né? Mostrar a filosofia como uma coisa prazerosa. Então, uma das primeiras coisas que eu dizia em sala de aula era assim, eu olhava assim, mas de forma bem proposital, eu falava assim, qual é a diferença que existe entre nós? Aquelas carinhas assim de 14, 15 anos, né? Todo mundo assim olhando. Eu falei, gente, olha bem para vocês, olha bem para mim. Qual é a diferença que existe entre nós? Vocês não estão conseguindo ver? Mas isso era de proposta. Aí eles ficavam assim, a senhora é professora? E nós somos alunos? Não. Aí eles ficavam, a senhora é mais velha? Eu falei, exatamente, você pega aí, você tem 15 anos, multiplica por 3 e sobrou um tempo aí, né?
Esse tempo que sobra, né, esses anos que sobram, e nesses anos eu já tinha aprendido a andar de bicicleta sem rodinha, já sabia ler e escrever, já ia à padaria sozinha, já tinha trocado meus dentes. Então, a diferença que existe entre nós é que eu tenho mais tempo de vida, portanto eu pude ler mais, estudar mais, escolher mais do que vocês. Não significa que eu seja uma pessoa melhor, eu só vivi mais. Então nós estamos aqui para trocar experiências e nos respeitar, porque eu tenho certeza que essa vai ser a base da nossa convivência. Vai ser uma convivência de admiração. Eu admiro a história de vocês e admiro todo o futuro que vocês têm pela frente. Então eu espero que vocês também me admirem por uma pessoa que está aqui tentando fazer parte, construir o seu futuro. Né? Então eu tinha esse discurso e assim levava até o final do ano. E às vezes tinha que ser um pouco linha dura, mas eu tentava fazer o meu melhor. Nunca me considerei uma pessoa acima do bem e do mal e talvez por isso nunca tenha sofrido uma desonra tão devastadora como esse professor. Porque na verdade ele como professor, ele pode ser um celeiro de conhecimento e de, digamos assim, de um detentor de muita coisa, mas como pessoa ele não vale nada. Então eu nunca saí da escola, até hoje eu estudo, né? Até hoje eu sou estudante e eu posso dizer para vocês com segurança, eu nunca vi ninguém se tornar melhor por ter mais conhecimento acadêmico. Mas conheço muitas pessoas que se tornaram melhores porque quiseram aprender a ser humano. Então, isso é o que faz a diferença. É essa ética humana que faz com que a gente faça alguma diferença na vida dos outros. Porque ter mais títulos, mais conhecimento acadêmico, muitas vezes as pessoas se consideram muito melhores do que as outras e, na verdade, elas não são. Elas se distanciam e quando você não enxerga o outro, não tem alteridade, não tem solidariedade e não tem um olhar fraterno para o outro, desculpa, mas seu conhecimento acadêmico não serve de nada, não conseguiu te ensinar nada. Então, David Luro, você como professor não me representa, como ser humano não me representa. Essa história aqui de desonra me fez prestar muita atenção e tentar resgatar algumas coisas assim que talvez eu estivesse fazendo de muito errado, né, no meu caminhar e ainda tentar consertar para que eu encerrasse a minha carreira ali com muito mais motivos para me orgulhar do que me envergonhar. Na verdade, não tenho motivos para me envergonhar. Eu encerrei a minha carreira como professora carregando histórias e momentos que me trouxeram muito orgulho e muita saudade. Então, eu espero que você leia esse livro aqui, que é bastante interessante. A forma como ele termina também é muito interessante. Porque eu fiquei... Bom, mas deve ser o estilo do autor terminar os livros assim. Mas leia. Eu gostei bastante. Principalmente na parte que ele vai para a África do Sul e que ele se depara com o fato dele não ser mais ninguém. E aí a impotência dele faz com que ele realmente tenha que repensar que tipo de vida ele teve até então. Né? Então minha dica de leitura é essa aqui, não perca, não perca. E se você é professor, e se você tem um professor que você admire, que você acha que resgate, então gruda nele e ensina, porque a gente está aqui para aprender. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Esse foi mais um vídeo aqui do Meu Quintal. Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta comigo as suas experiências de leitura desse livro e também de professores. Eu tô aqui para ouvir a sua opinião e sua participação que tanto enriquece esse Meu Quintal. Bom, obrigada, tchau, tchau, até a próxima.